Bom dia, eu sou Dagmar, sou artesã. Demorei um pouquinho para trazer um próximo vídeo, mas é que o meu aparelho aqui pifou, não tendo condição para isso. Mas hoje vejo que estou trazendo. Aqui eu começo a pintar esse bule pelo bico. Estou usando o amarelo canário, bem pouquinho, porque é uma areazinha bem pequena. Todos esses riscos que você está vendo aqui no pano, eles são os reflexos do bule que eu tirei. Aqui é um bule da minha irmã. Primeiro eu pintei o inox. Agora eu quis aqui inventar um dourado. Eu vou tentar fazer aqui de forma bem simples, né, que é para você entender. Então eu decidi também trazer aqui, quem sabe você tem uma certa dificuldade, né? Então eu passei o amarelo canário, que eu estou com o pincel número 6, e agora também com um pouquinho do siena natural puro, porque aqui ele me dá um efeito de luz e sombra. Cada detalhe, na verdade, cada desenho de risco aqui, ele me mostra uma cor. Detalhe que eu não tenho nenhuma peça dourada aqui na minha frente para eu calcular. Então eu montei um dourado na minha mente e agora estou jogando aqui para o meu desenho, tá? Espero que você goste, que te ajude. Agora continuo aqui com a minha pinturinha. Eu passei o amarelo canário bem na pontinha do bico, depois passei um pouquinho do ocre ouro. Esse pingo aqui em branco eu fiz com a tinta branca. Passei também o siena natural logo aqui ao ladinho. Agora venho com essa misturinha do amarelo canário com o siena natural, porque aqui eu tenho uma terceira cor, tá? E é essa que eu vou fazer agora. Então veja, né, que são muitos detalhes e eu vou respeitando aqui cada detalhe. Veja só, é bem diferente, né? Esfumaço sobre leve, não aperto muito o pincel, não ponho muita tinta. A minha tinta está bem diluída, porque eu preciso voltar depois de trabalhar em cima dessas tintas, tá? E com a tinta bem diluída, né, não corro risco do tecido ficar duro quando seca. Um pouquinho mais. O mínimo do branco, bem pouquinho. Agora com o siena natural, eu faço também essa lateralzinha aqui. E aqui a cada momento ela vai me surgindo uma cor com as mesmas tintas. Interessante, né? E assim eu vou aqui, ó, fazendo o bico deste bule. Agora um mínimo de sépia. E vou dar uma escurecida aqui entre esse siena natural e essa misturinha do amarelo. Nesse cantinho aqui também, bem pouco. Esfumaço sobre leve. Deixo apenas aqui no tecido esse pequeno detalhe. Agora, com o amarelo canário e apenas clareador, eu vou encher quase a metade da tampa dele também, tá? Como são os mesmos movimentos e a mesma tinta, vou preencher aqui e já volto. Preenchi essa parte aqui da tampa com amarelo canário e clareador. Agora eu venho também com um pouco mesmo, tá?
do ocre ouro, porque eu vou aqui fazer uma corzinha também diferente, porque essas duas tintas, elas me dão aqui uma cor bem bonitinha, me ajudando na descoberta desse dourado que eu quero, mas é bem pouco, tá? Passo, também uso clareador, apesar da tinta estar bem diluída. E vou aqui unindo essas tintas até elas ficarem com um tom bem bonitinho, tá bom? Bem, passei o ocre ouro, uni bem, esfumacei essas duas cores. Agora eu vou deixar secar um pouquinho, porque eu vou trabalhar no corpo do bule. Um pouco do amarelo canário e clareador. Eu vou começar a trabalhar o corpo do bule e fazendo já uma luz e sombra. Esses riscos que vocês estão vendo aqui no desenho são os reflexos do bule que eu tirei, tá? Que é uma peça original. Aqui cada pedacinho vai ser uma cor diferente, mas eu vou trabalhando aqui de forma que eu venho alcançando a cor para fazer o meu dourado, né? Que eu montei na minha mente primeiro, tá bom? Então passei o amarelo canário com clareador. Agora estou vindo com o ocre ouro, porque assim também eu vou alcançando aqui essas tonalidades que fica tão lindinha. Venho passando meio que por cima do amarelo canário, meio que esfumaçando. Estou com o pincel número 10, mas se você não conseguir, pega um pincelzinho menor, tá? Toda essa areazinha aqui que eu estou fazendo, ela vai ter essa tonalidade. Veja que eu vou passando esse amarelo, mas eu também vou respeitando esses outros desenhos, né? Tanto a direita quanto a esquerda, porque ele já vem com a nova cor. Ainda que eu tenha que misturar essas mesmas que eu estou usando aqui, nessas áreas bem pequenas, tá? Agora, espalho bem, intensifico mais um pouquinho dessa cor do ocre ouro. E veja que ele já vai mudando de cor. Vou esfumaçando meio que de leve, pincel em pé, de lado. E vou aqui também unindo essas tintas, né? Preciso misturar bem para que elas fiquem bem unidas aqui no tecido e criem uma harmonia. Não posso deixar nem um pedacinho aqui sem unir, sem essa união das tintas, tá? Não pode ter marca de tinta, né? Então eu venho, olha, trabalhando, continuo aqui com ocre ouro, o pincel sujo ainda do amarelo canário e vou catando aqui cada desenho que tem no meu tecido para pintar e fazer a cor que eu acho, né, que esteja certa na minha cabeça, tá? Já vou passando, esfumaçando. O lado que eu quiser um pouquinho mais claro desse mesmo ocre ouro, eu pego um pouquinho de clareador ou um mínimo também do amarelo canário e assim eu vou distribuindo aqui. Esse ladinho vai ser a mesma cor, mas eu vou deixar por último, tá? Senão eu borro, né, com a mão aqui por cima. Agora pego um pouquinho também do amarelo canário com um pouquinho do branco, bem pouco, tá? E já vou aqui também fazendo esse efeito de uma luz meio fosca em cima dessas cores que eu botei, porque na verdade depois eu venho ainda com um tom mais forte, né? Que aí eu venho fazendo essa parte de luz e sombra, mas cada coisa no seu lugar. Você vê que aqui tem várias tonalidades com as mesmas tintas. Incrível que a gente vai conseguindo aqui, tá vendo? Olha, montar essas tintas no tecido de forma que é só mesmo a gente fazendo para ver como elas vão se desenvolvendo aqui no tecido, ficando muito lindinho, tá? Agora, pego um pouquinho do siena natural
Nesse clareador que já está sujo de outra tinta, tiro o excesso no meu paninho e também já vou aqui, olha, buscando fazer nos cantinhos que eu preciso desse tom mais forte, com siena natural, clareador, ponho, minha tinta está bem diluída, tá? Mas ainda ponho assim um pouco do clareador, porque eu gosto dela bem diluída, tá? E agora vou trabalhar aqui esse pedacinho que também já tem essa, essa tonalidade aqui um pouquinho mais forte, né? Uma sombra mais intensa. Um mínimo também de sépia. Normalmente essa misturinha a gente faz no próprio tecido, tá? Mas como eu quero mostrar de forma que você veja e entenda direitinho, eu estou mais ou menos fazendo aqui no pratinho, tá? E venho, tá vendo? Uma parte com a sombra mais intensa, a outra parte vem uma sombra menos, e assim eu vou aqui preenchendo cada desenho. Quando a gente tira o risco, a gente também já tira aqui, ó, mais ou menos, né, o risco do desenho, do reflexo que fica no objeto que a gente vai pintar. E assim fica fácil para a gente acompanhar aqui, ó, que daí dá para você ver o risco no tecido e é onde eu estou pintando, não é? Isso são os reflexos, tá? Que pegou de algum outro objeto. Aí um tom mais claro, um tom mais escuro, e eu vou preenchendo desse jeitinho aqui, ó, cada pedacinho, tá bom? Desculpa a minha voz, que ela começa a falar, ela vai sumindo, mas você vê que eu vou aqui, ó, distribuindo. Um ladinho fica com mais escuro, o outro eu venho clareando. Aqui nesse pedacinho eu já clareio também com o ocre ouro. Com essa misturinha, né? Na verdade, que está o ocre ouro e o siena natural. Agora, bem pouco também do sépia. Vou acompanhando aqui, olha, o risco que está no meu tecido, tá? Cada movimento que eu faço aqui com o pincel é porque tem um risco aqui no tecido. Eu procurei tirar de forma bem nítido, que é pra gente ver, né? Quando eu digo pra gente, é pra mim e você. Como eu disse, eu montei essas cores na minha mente. Primeiro eu pintei ela na minha mente, na realidade, né? E graças a Deus por isso, porque olha, isso é bom, que aguça a mente da gente, né? E assim, agora eu estou trazendo aqui pro tecido, tá? Mas eu também queria trazer essa experiência para você, tá bom? E assim, veja que eu vou, olha, seguindo cada cantinho aqui da minha pinturinha. Vou buscando preencher aqui, ó, cada detalhe que ficou no desenho, aqui no meu tecido. E assim eu não consigo, eu não me perco. E assim eu vou mesclando, ver que eu vou disfarçando aqui, ó, esse tom que eu passei, com um pouco do siena natural, o mínimo também do sépia, e vou preencher também cada detalhe que tem aqui, olha, perto da boca desse bule. E detalhe, gente, é que eu não tenho nada dourado aqui na minha frente, tá? Foi, lindinha, lindinha, lindinha. Oi, lindinha. Eu montei essas cores na minha mente e estou jogando aqui pro tecido. Como a gente tem noção, a gente conhece o dourado, então eu montei aqui na minha cabeça uma cor e assim eu estou jogando aqui pro tecido, tá? Mas, né, com a orientação do meu Deus sempre,
que é para eu não fazer errado, né? Buscar fazer direitinho, até porque eu estou trazendo também aqui para te ajudar, caso você goste, né? E como eu pensei, né, em fazer um dourado, eu falei, vou fazer um dourado desse bule. E aqui eu estou tentando fazer esse dourado, trazendo também para você, né? Quem sabe você também tem dúvida, assim como eu. Mas aí você já vai ter uma vantagem sobre mim, que você vai ter o meu para olhar, né? É bem diferente de você tirar da imaginação. Então a gente faz e vai jogando as cores aonde a gente acha que combina ou que não combina. Então pintei esses pequenos detalhes aqui, como você viu. Agora com o amarelo canário também eu venho aqui, olha, intensificando um pouco mais essa parte, porque aqui é um pedacinho com sépia, é um pedacinho com amarelo ocre, é um pedacinho com todas essas cores que eu estou aqui, mas ainda assim eu preciso deixar, tá vendo? Essa parte aqui no meio, porque faz parte, né, do reflexo do bule, tá? Então veja que eu venho buscando seguir aqui direitinho. Agora estou apenas com amarelo canário e clareador. Que bonitinho, né? Mas caso você não entenda muito bem ainda que eu estou explicando, depois dele pronto, você vai ver aonde tem essa parte mais clarinha, essa parte de tom mais forte. Então veja que ele mesmo vem montando aqui uns desenhos. Depois que eu termino de pintar, eu venho fazendo uns retoques, e vendo a parte de sombra e luz, aonde precisa de mais, aonde precisa de menos, mas ele será todo desse jeitinho, tá? Agora eu estou vindo com ocre ouro puro, porque esse lado aqui, percebe que já é um tom quase igual esse primeiro que eu fiz. O pincel tá sujo, né, do amarelo canário, nem lavei. De vez em quando eu vou pintar uma outra tinta, tipo sépia, um tom mais escuro, aí eu lavo o meu pincel, tá bom? E assim eu vou seguindo aqui. Misturei um pouquinho do amarelo canário, porque essa parte aqui de cima é um pouquinho mais claro do que esse ocre ouro puro. Então, não dá tanta diferença, né? Mas a gente percebe aqui, tá vendo? Vou esfumaçando de forma assim bem suave. E essas montagens de cores com o amarelo canário e um sujinho apenas do branco. Agora eu vou meio que dividir essas cores também, porque é onde tem um brilho mais intenso. Agora estou com o branco e o pincel ainda meio sujo, tá? Daquelas cores que eu estava usando. Então, de qualquer forma, eu acabo usando as mesmas cores em todo o bule. Venho também seguindo aqui o primeiro desenho que já se formou com essas tintas primeiras. E veja que bonitinho, né? Cada detalhe diferente um do outro. E tudo isso, gente, faz parte do reflexo da peça, tá? Clarear um cantinho ali, um cantinho aqui. Agora eu estou com sépia porque eu continuo aqui com ele. Essa partezinha que eu tô fazendo aqui, perto aqui da boca do bule, realmente ele tem essas tonalidades, tá? Então eu uso apenas o sépia com clareador. Venho descendo com o pincel em pé de lado, seguindo também aqui cada risquinho.
pouquinho mais do branco com o amarelo canário. Aqui, tá vendo? Passando. Meio que o pincel em pé de lado. E venho trazendo aqui também, seguindo mais ou menos naquele que eu fiz com o ocre ouro, com siena natural. E veja que eu venho, olha, clareando essas partes aqui, que como eu falei, todo esse desenho que eu estou pintando aqui, ele está no risco, tá? Em cima aqui do meu tecido, assim ficando bem fácil, né? Para eu seguir onde eu vejo luz, sombra, e fica bem tranquilo de fazer, nada difícil, tá? E vamos mesmo aí fazer, inventar nossas pinturinhas, porque afinal de contas, o artesanato é muito livre, graças a Deus, não é? Agora com um pouquinho de branco, um pouquinho do amarelo canário e o clareador, eu venho intensificando aqui e clareando um pouquinho mais aonde precisa. Vou acato ali um pedacinho lá, um pedacinho cá. E veja que eu vou fazendo, tá vendo? Olha, clareando aqui de forma que fique bem suave depois, tá? Nada muito, tudo bem suave. Veja, né, que eu só venho, tá vendo, ó? Iluminando um pouquinho essas partezinhas aqui, aonde eu já fiz e ficou meio apagadinho, porque conforme vai secando, elas vão se apagando, tá? Bem, agora eu vou preencher aqui esse pedacinho da tampa que está só num tecido. E eu faço essa parte só com sépia e clareador, tá? Mas como você pode ver, são partes pequenas e será movimento repetido, a mesma tinta, tá? E depois, conforme eu termino, você vai ver exatamente onde foi que eu passei o sépia puro. Como meu telefone não anda aqui, né, muito 100% ainda, eu vou adiantar um pouco aqui o vídeo, tá? E já volto com ele pronto pra gente fazer acabamento. E assim eu ganho tempo aqui também com o aparelho e com a minha voz, que eu começo a falar, ela vai sumindo, tá? Desculpa aí por esses transtornos, mas a gente precisa ter paciência, fé em Deus, que tudo vai se resolver da melhor maneira possível, não é? Então agora eu vou dar uma adiantada aqui no meu vídeo, já estou voltando com ele prontinho para acabamento, tá? E o restante aqui também do corpo do bule, eu vou fazer exatamente como eu fiz esse outro lado aqui que já está pronto. O meu bule já está praticamente pronto, agora eu já venho com acabamento. Então, com o amarelo canário, um pouquinho do branco, clareador se for necessário. Tá vendo? Eu vou fazer a parte aqui de luz e sombra. Venho clareando onde for preciso, também depois venho escurecendo aonde me pedir. E veja que é tudo muito simples, muito fácil, não é? Aqui de você ver, porque praticamente eu vou apenas repetir essas tintas em cima das que já estão, porque agora eu já estou no acabamento final. Espero que você esteja gostando, tá bom? Vou precisar dividir esse vídeo pelo menos em duas partes, mas no próximo, se Deus quiser, eu venho fazendo acabamento total. Se você estiver gostando, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva. Olha, tenha bastante novidade, tá? Um professor maravilhoso aqui que eu tenho. Espero que você também, tá? Então, obrigada. Não perca o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.